noite, avançadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Avança Podcast, edição de número 56. E hoje, avançador, hoje eu trouxe uma profissional completamente diferente no mercado e um mercado que me chama muita atenção. Fotografia. Estamos aqui com ela, Tatiana Antonucci. Cara, que prazer em ter você aqui, é muito legal. Prazer meu estar aqui, eu adorei o convite. Já queria participar de um podcast há muito tempo, então eu fiquei muito feliz. Isso aí, cara, que legal. Que história bacana. Avançador, se prepara. Antes de estar começando o podcast agora, já compartilha esse podcast com o máximo de pessoas possíveis, porque vai ser sensacional. A Tatiana, ela é fotógrafa especializada em parto. Isso. Caramba, Tati. Isso. Conta aí pra mim, cara, como é que deve ser, como é que é, né, que você vive isso? A emoção de você participar desse momento tão mágico na vida de um casal. Cara, até hoje eu ainda me emociono. Acho que comentei com você, né, que eu fotografei vários partos essa semana, de madrugada, e nesse último que eu fotografei de madrugada, eu me acabei de chorar no momento que o neném nasceu, foi parto normal. Ainda é uma coisa que mexe muito com o meu coração, porque é mais do que só um trabalho, né? Sim. Assim, quando eu comecei, né, na verdade a minha história começou profissional e pulei, né? Posso seguir pra isso? Posso Sim, já falar isso? Pode, com certeza. O palco aqui é seu, então é você pra contar sua história, pode ficar à vontade. Conta aí. A gente quer saber a tua história desde lá do começo, como é que você o que te fez mover pra chegar em se tornar fotógrafa de parto, né, cara? Como é que foi isso? Então, na verdade, depois que acabei faculdade, acabei escola e tal, passei pra direito. Só que, na verdade, eu não queria só um trabalho. Eu queria um trabalho que tocasse no coração das pessoas. Eu orei, eu fiz uma oração mesmo, falando, Senhor, eu quero um trabalho que toque no coração das pessoas. Sim. Passou um tempo, eu cheguei a fazer faculdade de pedagogia, trabalhei na área de educação infantil um tempo, né, na sala de aula mesmo, e eu engravidei. Já era casada, né, engravidei da minha filha. E quando ela nasceu, eu fiquei com vontade de acompanhar o crescimento dela. Sempre gostei de foto, mas aí eu saía nas fotos, né, na época. O crescimento da Alice. Da Alice. Que, inclusive, mandar um beijo pra Alice. A Alice é amiga da Lolo. Cara, e elas melhores amigas. Sim, melhores amigas. Ela chega lá em casa, a Lolo, falando da Alice. Ela hoje chegou, eu fui pegar ela na escola, né? E falei assim, Lolo, você contou pra Alice, que é a mãe dela, que vai participar lá do podcast do papai? Aí ela, papai, eu não contei. Isso já era 5h30 da tarde, a gente foi buscar ela lá, né? Sim. Papai, não contei, começou a chorar. Falei, calma, quando chegar lá, você pega o telefone da sua mãe, manda uma mensagem lá pra Alice e fala com ela que a mãe dela vai participar lá do podcast e tal. Aí ela mandou, quando chegou, mandou. Ela manda vários áudios, eu acho muito engraçado a conversa das duas. Muito lindo. Mas enfim. E aí foi exatamente isso. Quando ela nasceu, eu quis acompanhar o crescimento dela. E aí pedi pro meu marido comprar uma câmera semi-profissional. Ele até falou assim, mas pra que uma câmera? Porque a gente já tinha, né, uma câmera basiquinha. Eu falei, eu quero. Comecei a estudar fotografia e me interessei. Sim. Por fotografia, né, em geral. Mas não pensava como trabalho. E até a gente conversando, né, você falou, nossa, minha esposa leva muito jeito. Ele foi essa pessoa pra mim. Cara, ela leva... Eu sou horroroso. Pra tirar foto, eu não tenho feeling nenhum. As minhas fotos ficam muito ruins, eu não tenho ângulo, eu não pego as melhores imagens. Eu acho que tem que ter... Você acha assim, que a pessoa ela aprende, ou você acha que tem o dom também? Eu acho que tem uma conjunto, tem uma sensibilidade. Eu acho que tem. Eu acho que não daria pra mim, não. Tem a questão da sensibilidade, tem a questão de saber lidar com pessoas pra trabalhar, né? Lidar com pessoas também, né? Dependendo da área. Então, isso conta muito. Então, tem pessoas que não têm esse perfil. E não adianta você querer forçar, você não vai rolar. E tem outras que já têm isso naturalmente. Isso. Mas aí eu comprei a câmera, comecei a estudar e fazia fotos todo mês da Alice de vários temas. E aí comecei a postar no Facebook na época. E conforme eu ia mostrando, o pessoal elogiava. E me perguntaram se eu ia fazer ensaios de Dia das Mães. Tipo assim, como se eu já estivesse trabalhando com isso. E aí, como eu recebi essa proposta, eu falei, cara... E Felipe sempre falando, né? Felipe, meu marido. Sempre falando, amor, você leva jeito, você tem que trabalhar com isso e tal. E eu, não, que trabalhar? Eu tô só de hobby. Sim. Já tinha praticamente me formado em pedagogia, tava acabando. Aí eu fiz as primeiras fotos de uma família e amei. Eu falei, cara, eu acho que eu vou tentar. E comecei a ir nessa direção. Depois que eu fiz essas primeiras fotos e eu gostei, eu vou chamar outras pessoas que eu preciso treinar. Eu comecei a chamar pra fotografar de graça mesmo.
Sim. E aí, chamei uma gestante e foi aí que começou a minha história com o parto, né? A esposa do meu primo, convidei ela pra fazer um ensaio, ela já estava no tempo certinho, fiz as fotos, ela gostou e ela falou pra mim, eu quero que você fotografe meu parto. Só que, pô, minha filha tinha 1 ano e pouquinho. Eu tinha acabado de viver o parto, eu sabia que era um momento muito importante. Sim. E aí eu falei assim, cara... Olha a responsabilidade. Exatamente, eu falei, não tô pronta pra isso, corri. Aí ela, não, você vai dar tudo certo, se não for você, eu não quero ninguém. Quando ela falou essa frase, meio que deu aquela aliviada, né? É um ultimato, olha só. Não. É você que eu quero, independente se você não se acha capaz. Você vai e acabou. Vai ser você. Foi desse jeito. E aí eu fui. Estudei um pouco com o que eu podia na internet, aquela coisa assim, nem fui. Cara, dentro da sala, eu fotografando, foi uma cesárea muito humanizada, foi muito lindo. E dentro da sala, o meu coração assim, ó, queimando. Falei, cara, eu achei, é isso aqui que eu quero trabalhar. No primeiro eu tive certeza, essa é a área. Eu saí de lá falando, eu vou ser fotógrafa de parto, eu vou estudar. Eu quero me especializar nisso. E eu quero que as pessoas me conheçam como fotógrafa de parto. Caramba, No primeiro, eu saí assim. E aí eu comecei a correr atrás, daí nessa direção. Tive alguns desafios, não foi fácil, né, no início, até porque eu tô na área já há 7 anos. Então, há 7 anos atrás, a gente não tinha... Hoje, a gente tem muito conteúdo na internet para aprender de tudo, gratuito e pago. Sim. Né? Então, hoje, eu acho que hoje a oferta dessa possibilidade é muito maior, mas na época era pouco, sabe? Então, eu tive que ir aprendendo meio que na marra, assim. E eu encontrei um desafio que foi um dos hospitais daqui da região, ele não permitia a entrada de qualquer fotógrafo. Né? Ele tinha uns fotógrafos, eram poucos fotógrafos, mas... Era restrito, né? Restrito. E era o hospital que tinha mais fluxo de trabalho, né? Sim. Então, por 1 ano eu tentei... Acessar e não conseguia. Consegui. E eu vou falar, eu tentei de todas as formas, pedindo ajuda, né? Pedindo aquela coisa de conhecimento, todo jeito. E não... Assim, não... E o que você atrela isso? Hoje, assim, com a experiência profissional que tu tem e a maturidade espiritual também. Eu tenho certeza, eu até não tenho certeza né? Que não era o tempo de Deus. Sim, não era o tempo Não era o tempo de Deus. Cara, quando não é, não adianta. Não abriu a porta. Sim. Abriu a porta. Sim. Mas foi depois desse 1 ano. E eu acredito muito também que certas coisas precisam ser informadas em nós. A gente precisa passar por processos. Sim. Para quando a gente alcançar as coisas, a gente está num nível preparado. Exatamente. Então foi 1 ano assim, e eu tive uma experiência muito linda. Até aproveitar para contar aqui. Nesse 1 ano eu queria muito, tentei de diversas formas, e aí, por último, eu falei assim, eu vou lá a última vez. Hoje é a última vez que eu vou tentar. E eu não vou pedir nada para ninguém. Eu vou chegar lá e vou tentar falar com alguém. Paramos na porta do hospital, Felipe, meu marido, me levou, eu falei, amor, vamos orar. E aí a gente orou ali, eu falei, Senhor, se for da sua vontade, abre a sua porta. Se não for, eu vou entender que não é da sua vontade. Aí eu entrei, a menina da recepção já me conhecia, porque eu ia tanto lá que ela já me conhecia. E aí ela falou, você é de novo aqui, minha filha? Eu falei, eu queria falar com tal pessoa, né? Que era o responsável. Ela, olha, eu vou até chamar, mas eu acho difícil ele vir aqui, que era um homem importante, né? E você já tinha falado com esse? Não tinha. E era um homem importante lá, né? E aí, na época até, essa pessoa, ele tinha sido político. Mas eu não conhecia ele. Eu sabia o nome dele, ele era o responsável, mas eu não conhecia ele. E aí ela falou assim, vou chamar, você senta aí. Eu já sei que é. Aí você senta aí no hall do hospital e fica esperando. E eu falei, cara, eu vou ficar aqui, eu não sei nem que horas ele vai aparecer, mas tava ali esperando e orando. E aí passou um homem bem vestido, cruzou assim na minha frente. E aí eu olhei, eu falei, é ele. Eu nunca tinha visto, mas eu falei, é ele. Algo me diz, hoje eu sei que esse algo era o Espírito Santo me dizendo, né? Sim. Mas algo me diz que é ele. E aí eu fui no Google, pesquisei o nome dele, era ele. Aí eu falei, poxa Deus, ele passou aqui, mas eu não sabia. Manda ele de novo, que se o senhor mandar, eu vou falar com ele. E passou poucos minutos, ele passou de novo. Aí eu fui, né? Tipo assim, chamou ele na cara da coragem? Caramba, rapaz. É aquela coisa, né? A gente precisa entender a vontade de Deus e a gente precisa botar o pé também na fé. São as duas coisas. Precisa colocar o pé. E aí eu fui e falei com ele. Falei, apresentei, eu tinha levado algumas coisas do meu trabalho. Falei, eu quero me cadastrar aqui é uma porta importante. Tal. Aí ele falou, olha, vamos ver. Deixa aqui comigo, vamos ver. Passou 1 semana, eles me ligaram do hospital. Você aceitou o cadastro. Até hoje eu tenho papel de quando meu nome ficou lá anotado a primeira vez. Quanto tempo, Nath? Tem
Foi em 2020. Caraca, que maneiro, Aí né? pra você Na ver, pandemia. foi 2019. Isso foi, tipo assim, final de Véspera da 2019. 2020, quando eu comecei, veio a pandemia e fechou o hospital. Mas eu Caramba. não desisti, não. Continuei. Falei, vou esperar passar esse tempo. E em setembro, quando eu voltei, aí assim, quando eu voltei, eu vejo que foi um favor de Deus. Eu enxergo isso também. Claro que eu não, de forma nenhuma, eu nego que a gente tem que ter dedicação, estudar, se preparar. Tem. Mas eu vejo um favor de Deus. Assim como Esther. Você já ouviu falar da vida de Esther? Não. Na Bíblia tem. Na verdade, eu estou na palavra há pouco tempo. Eu junto com a minha família toda, né? Sim. Então, cada vez eu venho procurando estudar um pouco, mas é muita. É muita coisa. Cara, eu sei que eu já ouvi falar, Esté e tal, Sim. enfim, mas me aprofundar, não. Mas eu, assim, essas histórias bíblicas me fascinam. Não, é Eu gosto demais de ouvir, cara. Vale a Conta essa aí pra gente. Conta essa aí, resumidamente. Vou resumir. Vale a pena estudar. Mas Esther era uma mulher judia, né? Que na época o rei, ele desprezou a esposa dele, né? No caso, e foi encontrar outra rainha. E ela foi uma mulher judia que passou por aquela. Isso aí, essa história todo mundo conhece, né? Que ela passou por aquela análise para ser aprovada para ser a esposa e se tornou a esposa do rei. E foi um mover de Deus pro povo judeu daquele tempo, porque passaria um tempo e o Amã, que era um homem que era muito próximo do rei, tinha uma implicância com um judeu em específico e procurou de toda forma exterminar o povo. Só que ela entrou como uma representante ali do Senhor para guardar o povo e o próprio rei, né? Porque Sim. se o rei se levantasse contra a nação de Israel, ia ser complicado para ele também. Mas o favor de Deus que eu falo, né, da questão de Esther foi que em diversos momentos da história você vê como o Senhor abriu as portas para que ela se encaminhasse para essa posição para um dia ela cumprir o propósito. Sim. Então eu enxergo isso, né, que o Senhor fez isso comigo e eu tenho muita gratidão a Deus porque eu sei que foi Ele que moveu tudo. E assim, no início, quando eu comecei, o Senhor mandou muitas pérolas para mim, né? Experiências em parto que me renderam fotos, tipo assim, diferentes, incríveis já no início. E isso foi o que fez também meu trabalho ser mais conhecido. Mas, tipo assim, guinou mais rápido, né? Foi. Isso. Assim, fluiu de uma forma mais. Que não era natural. Pra mim, Não era eu natural. vejo que foi sobrenatural. Foi sobrenatural. Né? Sim. Pô, no meu 10º parto, eu peguei um parto empelicado, né? Que é uma coisa diferente. E aí, devido a isso, eu fui até pra televisão, pô, pra dar entrevista na televisão. Caraca, que legal, né? E, pô, era o meu 10º parto, não tinha, era bebê, né? Hoje já são 557. Sim, e olha, vamos lá, curiosidade do Rodrigão aqui, deve ser dos avançadores também. Você tentou direito, não começou a faculdade? Fiz, passei Chegou na a fazer UF, quanto fiz um período? semestre. Tá, um semestre, beleza. Saiu no primeiro período. Meti o pé. Aí foi lá, fez pedagogia. Tentei administração ainda. Antes da pedagogia, administração. Fiz 2 semestres. Show. Pedagogia, se formou. Formei. Pelo que eu vi, tu contou aqui no formulário e tal, você até se formou e atuou. Sim. Com educação infantil, não foi? Eu atuei na área, mas eu não era formada ainda. Beleza. Aonde entra... Por isso que eu costumo, assim, eu penso hoje, eu tenho certeza, que tudo leva, o agir de Deus, tudo leva pra gente encontrar o nosso propósito. Sim. Tudo que a gente faz na vida tem um porquê e pra quê. Eu digo assim, ele vai te direcionar pro teu propósito maior. Sim. Eu digo assim, eu fui militar, depois eu já trabalhei com vendas, tive negócios, empreendedorismo, sempre venda. Tentei fugir disso, aí larguei um pouco a venda, fiquei só como empresária. E eu vi que Deus me colocou de novo na venda, porque o meu propósito é venda. Não adianta eu tentar fazer outra coisa. O meu é venda, liderança, enfim. Sim. Quando é que você, assim, você falou quando você entrou lá no parto, que você sentiu o teu coração, né, aquela bater mais forte, tu falou, cara, é isso aqui, eu tô com prazer de estar aqui. Ali, eu tenho certeza que, tipo assim, tu nem mensurava ganho, dinheiro, não, fama, nada. Aquilo ali ardeu realmente. Nada. Tu falou, cara, é isso. Antes não tinha isso? Tu nunca tinha pensado em, vamos supor, cara, vou fazer algum curso, uma faculdade voltada pra fotografia? Zero. O que sempre teve foi afinidade com fotografar. Coisa de hobby. Mas tu gostava? Gostava assim, Gostava e gostava de editar.
Tem uma amiga minha que ela até fala, Letícia, vou deixar aqui que ela vai saber. Então já tinha É, um pezinho assim de você, pelo menos, ter prazer naquilo ali. sim, sim. E aí a gente se Caraca. fotografava, eu editava as fotos sempre, isso desde adolescente, assim. E grávida desde criança. E as amigas falavam assim, caramba, Tati, leva jeito que você, tuas fotos são bacanas. É. Ela falava? Ela falava, essa é minha amiga. Ela falava, pô, tira as fotos bacanas. Mas a gente fazia uma pra outra, né? Nada assim, a ponto de pensar em profissional. Quem falava, a única pessoa que falava de forma profissional era o Felipe. Ele falava, cara, você leva jeito, você tem que fazer isso. E ele brinca, né? Era pra você ter me ouvido antes. Se você tivesse me ouvido antes, já Mas você tava continuou ali, né? Incisivo de Continuou. falar pra você seguir isso aí. Sim. Na verdade, ali ele já estava sendo usado pelo Senhor, né? Sim, ele sempre foi um incentivador. Quando eu comecei, né? Ele trabalhava offshore, então conseguia até a questão de equipamento trazer pra mim às vezes de fora. Então, assim, ele foi o meu incentivador sempre. Se não fosse essa forcinha, ele às vezes também, antes era incentivador pra começar, depois teve a questão também da nossa família, né? Porque assim, por mais que eu tenha começado a trabalhar na fotografia, de parto, não era a nossa renda principal em casa. Ele embarcava, então era junto, né? Junto não, era ele. Sim, e aquilo ali começou, tipo assim, é até bacana isso, porque menos pressão, né? Exatamente. Opa! Eu podia ser artista à vontade. Sim. Exatamente. Brilha no palco lá, fica tranquila, se capacita, se especializa, faz isso que você gosta mesmo, que eu tô segurando as pontas aqui, tá tudo tranquilo. O bar tá calmo. Exatamente, era isso. E fora a questão da possibilidade também de conseguir investir em equipamentos bons no início. Sim. Isso foi, assim, excelente. Por isso que eu falo, é a mão de Deus em tudo. Sim, sim. Mas a gente tinha um sonho. Ele trabalhava embarcado. Quando a gente foi casar, ele falou que ia trabalhar embarcado um tempo e ia parar, porque essa ausência, 15 dias em casa... Caramba, isso aí é complicado, né? Era muito difícil pra gente, né? E eu nunca me acostumei. A Alice já era nascida, com certeza? Já, desde que a gente casou. Ele fez o primeiro embarque 15 dias depois que a gente casou. Caramba, rapaz. Imagina como é que também fica lá, né? Com a filhinha recém-nascida, querendo estar junto, acompanhar. Grávida, barrigudona, imagina, perto de nascer, e ele lá, enfim. Isso. Mas a gente tinha um plano de 5 anos, mas não teve como, devido à vida financeira mesmo, parar naquele momento. Planos, né? De coisas de casa, enfim. Só que era um sonho nosso, e eu jamais esperava que o sonho ia ser realizado através da fotografia, que foi o que aconteceu. Então, quando começou a guinar, ele falou assim, cara, quem sabe não vai ser isso que vai fazer eu parar. E aí ele falou, se você conseguir, me dê uma meta. Quando ele me deu uma meta, eu falei, agora eu vou atrás dessa meta. E ele sempre fala isso, né? Cara, você se esforçou e tal, e aí foi a época que eu mais trabalhei mesmo, e era muito difícil, porque ele viajando e eu nessa loucura de parto. Sim. Tipo assim, teve uma vez que 5 horas da manhã, uma cliente entrou em trabalho de parto, ele tava embarcado e eu com a Alice em casa. E tinha que ir correndo pro hospital. Olha que loucura. Aí liguei pra tia dele, pra uma tia. Me socorre, preciso que você fique com a Alice. Deixei a Alice lá e, cara, fiz em tempo recorde, cheguei. Nessas horas é importante a gente ter uma base forte, né? Pô, ele traz, né, cara? Tipo, pessoas que ajudam a gente nesse tempo caminhar. Meus pais foram uma grande base. Sim. Que eu sempre pude contar, mas toda a família, sabe? Minha sogra me ajudou também muito. Meus pais eram a maior ajuda, porque minha sogra é de Macaé, então é mais longe. Mas ela vinha e ficava dias comigo também, minha sogra, então me ajudou muito. E aí foi isso, eu comecei a me esforçar, me dedicar mais, e chegou um momento que ele falou, não, agora dá pra gente parar. E aí ele veio pra trabalhar comigo. Então ele deixou o offshore pra gente trabalhar junto na empresa. Vamos lá, e hoje é assim. Depois de 5 anos, 6 anos, né? Não. Do início? Não, são 7 anos já. 7 anos. Hoje, a família Antonucci vive da fotografia. Caramba, que coisa legal, cara. E quando é que foi que você despertou assim, de falar assim, caramba, isso aqui pode ser o nosso prover principal? Veio dele, né? Foi ele que... Porque o Felipe, meu marido, ele é engenheiro e administrador e tem isso nele, muito forte. Gestão de empresarial, de empreender e tal, né? E quando ele veio pra empresa, o nosso faturamento, tipo, acho que posso dizer que até dobrou. Porque era o braço que eu precisava, porque dar conta de tudo, né? Sim. Impossível. E ele veio, e essa visão, né, de gestão, de processo, de administrar, Então, assim, ele começou primeiro remotamente, me ajudava de lá e tal, depois, quando assumiu, E assim, foi um passo de fé, né? Porque empreender é
outra coisa, né? Ele era toda a segurança, né, da empresa que a gente tinha e tal. É até aquilo que a gente tava falando sobre o você arriscar, né? É. O empreender é você viver numa roda gigante 24 horas por dia. É viver confiando na provisão de Viver, Deus. viver confiando. É isso. Exatamente isso, avançador. É o Rodrigão Curvelo hoje na representação comercial. É isso. Tendo que começar o mês zerado, produzir aquilo, fazer as vendas necessárias para poder, no final do mês, a gente levantar o troféu lá. É. Mas isso é um tanto quanto, eu digo, é desafiador, mas para mim, cara, é o que me move. Isso arde meu coração, assim. Sim. Eu gosto desses desafios, né? Sim. E eu te falo que nunca me chamou atenção a estabilidade, assim, no sentido de... eu falo muito da CLT, né? A galera... Tem um vídeo meu que eu falo sobre a CLT na internet, que tem alguns que, assim, pensam ao contrário, porque eu acredito que não tiveram acesso a algo diferente. Uhum. Então é muito difícil você... como é que você vai... Eu costumo dizer que a nossa mente, ela só consegue nos levar a acessar algo que a gente ou já viu ou ouviu. Se a gente não está nesse ecossistema, não viu algo e ouviu algo diferente, a gente é doutrinado, assim, imperceptivelmente, de seguir aquela cadeia ali, aquela bolha, aquela manada ali. Se você está no meio de pessoas que não são empreendedoras, que não têm vontade disso, são todos funcionários públicos, enfim, tem tudo para você ser também, porque aquilo é o habitual, a zona de conforto, é o que você acessou. Uhum. Então, quando você, avançador, quer realmente ter um resultado diferente daquela que você vê que... Eu costumo dizer o seguinte: você começa a ver que você não se encaixa mais ali em determinadas mesas, determinados grupos, que você está querendo romper isso, você tem que, assim, procurar o teu propósito. Assim, no sentido de, cara, essa vida não é o que eu quero. Eu sempre coloquei muito assim, eu trazia o meu sonho. Quando a gente fala em sonho, a gente traz muito material. Mas hoje eu trago o propósito também de vida. Quando eu trazia o meu sonho material de propósito de vida para aquilo que eu estava fazendo, ele não se alinhava, eu não conseguia chegar nos meus sonhos. Eu falei, cara, se eu continuar aqui no funcionalismo público que eu fui, né, militar e tal, e eu tenho tanta quantidade de sonho aqui, eu não vou conseguir acessar isso. E como é que eu vou fazer algo diferente? Se eu vou te dar um exemplo. Se o meu pai era funcionário público, se aposentou como funcionário público, o meu grupo de amigos também eram. Para eu acessar esse algo novo, eu precisei romper e realmente me aventurar, me arriscar. Mas depois que você se arrisca, conhece, enfim, vê que aquilo ali é o teu propósito, tu fala, uau, caramba, como eu queria ter conhecido isso antes. Mas o medo paralisa. O medo de você romper é difícil. Pisar na terra desafiador. desconhecida, né? Terra desconhecida. Você começou, que queria fazer a tua faculdade, começou lá, se formou, né, na pedagogia. Sim. Atuou. E aquilo ali, de repente, não era... De repente não, hoje tu tem certeza disso, não era o que ardia no teu coração. Cara, e assim, é desafiador, mas você vê hoje como o quanto foi transformador na tua vida, né? Sim. E é um propósito. Sim, isso aí eu tenho certeza. Porque eu vejo hoje vi lá tuas redes sociais, cara, tu palestra, tu fala sobre o assunto, né? Você tem prazer de fazer isso, é isso que você tem prazer de fazer. Sim. Então, cara, é gastar energia nisso aí, tu tá no caminho certo, exatamente continuar fazendo o que você tá fazendo. E eu acho que pra mim, assim, trabalhar em algo que não fosse assim ia ser muito difícil. Você não se encaixaria, né? Você não se vê. Que eu não tivesse esse mover assim, seria muito difícil. Por isso que eu falo que o direito, é até isso que você falou interessante, porque o direito realmente veio daquela época que todo mundo na escola tava, eu vou ser isso, você. Aí fez direito, eu também, minha esposa. Até o 6º período, foi pior que você, hein? 6º parou. Eu no primeiro eu olhava assim, eu falei, cara, eu não tô no seu lugar certo, tá tudo errado. Isso. Tipo assim, eu sou um peixe fora d'água aqui. E aí eu tinha certeza que não iria pra frente, né? E a administração eu fiz por conta dele. Ele falando, faz e tal. Eu não tem nada a ver comigo, não tem. Já a pedagogia já era uma área que eu gostava mais, assim. E até uso hoje em dia no trabalho, em algumas coisas, né? Mas a fotografia foi isso, é aqui. Eu achei, e tipo assim, é aquela coisa que eu falo, cara, eu amo. Não é sempre fácil, como todo trabalho, acho que tudo que a gente vai fazer não só trabalho, né? Tem momentos que é mais difíceis, que são mais difíceis. E tudo dá um resultado muito bom também, realmente tu vai ter que ter uma entrega muito firme, Exatamente. A energia vai ter que ser gasta realmente com intensidade ali pra fazer acontecer. Isso aí. O resultado diferente, o resultado que hoje é um resultado fora da curva,
fora da média, vai precisar de uma entrega também fora da média. É. É sobre isso. Agora, o quanto que hoje, né, o que você faz hoje, você consegue prover, e você mesmo disse que fez você realizar sonhos. A fotografia, que é uma coisa que te dá prazer, tá fazendo, porque você tá iniciando ainda. Sim. Isso aí é um projeto que tu tá apenas começando. Tem muito ainda, muito degrau pra você percorrer, acessar. Sim. E eu vou trazer aqui um ponto, antes da gente entrar, porque eu quero que você me fale também sobre histórias que marcaram, assim. Sim. Porque nem tudo é perfeito. Com certeza teve aquele momento assim, vou te dar um exemplo. Caramba, esse dia deu quase tudo errado. Ou deu tudo errado e no final eu contornei e Deus foi lá e colocou a mão e melhorou. Tem esse dia, não tem? Tem, vários. Cara, porque, assim, você mesmo mandou uma mensagem pra mim ontem e falou assim: Rodrigo, até me desculpa que eu fiquei de preencher o formulário, mas só que foi do nada. A menina me ligou tanto tal, meia-noite, falou que tinha rompido a bolsa. Sim. 3 horas da manhã eu tava indo. Cara, olha só como é que. Cara, olha que loucura, assim, que vida. É uma vida louca. Mas eu sempre falo isso também. Eu não me encaixaria num trabalho de rotina de todo dia entrar e fazer a mesma coisa e sair. Acho que eu ia surtar. Sim, aí Eu adoro isso. Assim, tem o lado ruim. Eu sou bem realista. Cara, é ruim eu estar, por exemplo, na apresentação da minha filha Sim. e ter que sair, entendeu? Isso é ruim. Eu sou uma pessoa. Já aconteceu isso? Já aconteceu isso? Já Caraca, perdi. Já perdi a apresentação de balé da minha filha porque eu fiquei num parto 2 dias. Caraca. 2 Por quê? dias. Porque não nascia, né? Porque não... Era trabalho de parto. E não era só... cesárea, né? Não era Não, cesárea. era normal. E aí foi uma indução e eu fui muito no início, né? Poderia ter ido depois. Mas de qualquer forma, mesmo se eu tivesse ido depois, eu teria perdido, né? A apresentação de balé dela. Então, assim, isso é ruim, cara. Não vou falar que é tudo são flores, porque não é. Sim. Mas eu gosto dessa coisa, dessa adrenalina de agora mudou tudo, tamo indo e vambora. Ainda mais que, como a gente trabalha junto, quando eu vou esses partos pra mais longe, como eu fui esse de Macaé que eu te falei, Felipe vai comigo. Foi Então, agora, né? Macaé foi agora que eu vi lá no Instagram, né? Instagram. Bacana pra caraca. Então, ele vai comigo, a gente é parceiro, pô. Então a gente fecha juntinho, sabe? A gente tá sempre junto e tal. Então é bom. Mas tem os dois lados, né? Mas vamos lá, voltando ao que eu queria. Vai. Digital, eu já vi que você começou o digital e tal, já teve. Tiveram pessoas em comum, né? Enfim, que falaram, pô, a Tati e tal, eu já fiz a gente já trabalhou, já fez um lançamento. Sim. Cara, isso aí, como é que você. Qual foi a tua intencionalidade de vir pro digital? O que tu pensou na hora? Tu já era, vamos supor, tu já era uma referência no que tava fazendo. Sim. Tu já dominava. Que eu acho que no começo deve ter dado muito friozinho de barriga, né? Não um friozinho de barriga de você, assim, fazer lá as fotos lá. De como a pessoa ia receber as tuas fotos. Falar, porra, ficou muito maneiro, não ficou fantástico, dá aquele friozinho de barriga. E hoje eu acho que você domina mais. Sim. Porque se tornou uma referência, você hoje já sabe. Enfim, quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente pega. E o que te motivou? Tu sempre foi adepta da rede social? No Instagram, Facebook, sim. sempre teve? Sim. Tá. Tu já era adepta de postar, de fazer postagem lá na tua rede social relacionada ao teu trabalho. Isso, com o meu público de clientes. Pra fotógrafo, a gente veio do zero. Não tinha nada e começamos do zero e optamos por fazer outro perfil, né? Eu tenho 2 perfis, um pra fotógrafos e um pra... E quem foi que despertou isso em você? Como é que foi que, assim, caramba, isso pode realmente se tornar um negócio bacana e a internet vai fazer eu escalar. A minha mensagem vai se tornar maior. Isso. Assim, o meu trabalho em si é muito específico, né? Então, eu acho que se eu fosse fazer presencialmente, seria muito difícil. Porque na minha primeira turma mesmo, eu tenho aluna do Acre. Tá ligado? Então... Caraca, que maneiro, né? A internet é sobrenatural desse quesito aí. Então, assim, e é muito específico. Então, digamos assim, pro Rio, talvez, não seria, né, um alcance tão grande. Então, levar pro digital faz com que a possibilidade de ser Brasil. Sim, da tua mensagem ser... A tua voz ecoar de uma forma, assim, sem fronteira. Sim, exatamente. Cara, sem fronteira. Exatamente. E a tua intenção principal foi essa no sentido da mensagem ou no sentido do negócio? Ou os dois? Os dois. Os dois, né? Os dois, porque eu queria também que o negócio escalasse, né? Então, isso existiu.
Mas a questão da mensagem também, porque eu tenho um olhar muito específico para fotografia de parto, de que é uma fotografia de família, de que a gente vê Deus ali, e eu queria que as pessoas conhecessem isso, que eu acho que talvez não seja tão comum em relação aos fotógrafos de parto, entendeu? É uma visão diferente, eu acredito. Sim. E eu queria as duas coisas. Tu traz isso aí também, né? Esse feeling. Sim, sim. Então eu queria as duas coisas. Mas a questão do negócio também por poder. Porque a gente tem um limite, né? Como força. Isso, cara, A tem. gente tem um limite como força. Isso. Então, com o digital, a gente consegue ampliar isso, Sim. né? Porque Isso com é uma certeza realidade. a Tati hoje, ela não conseguiria estar simultaneamente em 2 partos no mesmo dia. Não, É impossível. não. Então, assim, eu digo, por mais que você seja uma referência, né? Seja uma profissional super qualificada, cobre um valor bacana pra poder estar fazendo aquilo ali, né? Que eu acho que, pô, super justo. Tem um teto pra você chegar. Tu não Isso. consegue mais. Exatamente. Então, acho que a internet, eu tenho certeza, né? Que a internet, ela traz isso pra gente, né? Uhum. Faz com que a nossa mensagem, ela consiga chegar... Pô, esse podcast, por exemplo, que a gente tá batendo esse papo aqui. Pessoas com certeza vão estar assistindo, estão assistindo agora, Sim. de lugares assim, cara, inusitados. Pode estar ouvindo no carro, pode estar dentro do quarto, pode estar na casa do irmão. Então, olha só como é que a internet é uma potencializadora, se você souber usar realmente nesse viés, para poder a gente escalar negócios e, eu digo assim, e transbordar também conhecimento para a vida de Exatamente. pessoas que tá lá longe e que a gente não conseguiria acessar. E essa mensagem, né, que a gente carrega, que, cara, o que a gente tem é aquilo que a gente começou, né? Isso. Que nós somos, só a gente tem, né? O Sim. Senhor fez isso assim, né? A Sim, gente nós somos forma únicos, né? muito Por isso que eu perfeito. até comentei contigo, falei, pô, Tati, hoje o que você vende? Você falou, cara, eu vendo fotografia de parto e tal. Eu falei, bacana, isso você é especialista. Sim. Você cada vez tem que se tornar o quê? Mais especialista nisso, um expert realmente no teu nicho, na tua profissão, enfim, para ser uma referência. Agora, o que você realmente vende é Tati Antonucci. Se as pessoas não gostarem de você, você não for uma pessoa realmente agradável, que saiba se relacionar. Eu gosto de falar muito de perfis de pessoas. Se você for uma pessoa que não sabe lidar com perfis diferentes, porque todos nós somos diferentes. Então. Tem a cliente que chega e quer conversar muito. Tem a cliente que chega e quer, cara, a pergunta e a resposta acabou. E o que você tem que ser? Tem que saber. Um espelho. Você tem que saber jogar nos dois. Tem uma técnica que é o do espelhamento, que é exatamente sobre isso. Vamos supor, se eu tô me conectando a você aqui, eu tô vendo que você é uma pessoa que pouco fala, gesticula pouco. De uma certa forma, de vez em quando tu vai, cruza o braço ou não, você é mais. Eu vou exatamente ser um espelho pra você. Por quê? Eu vou precisar identificar em pouco tempo pontos incomuns que a gente tem pra poder fazer você se conectar a mim. É sobre isso. Claro que tem que ser, não adianta você, caramba. É uma pessoa muito empática, é bacana, pô, tem prazer. É aquilo, a pessoa vai chegar e falar, caramba, parece que eu conheço essa menina há tanto tempo. Quando fala isso é porque gostou de você, tá? Mas se você entrega um trabalho de fotografia de parto ruim, tem que ser um conjunto. Exatamente. Mas, com certeza. Cara, a conexão, ela realmente é um ponto fortíssimo para você continuar avançando e os clientes te indicando. Tem que realmente ter esse feeling para entender de pessoas cada vez mais e fazer a gostarem de você. Gostar da Tati, gostar do trabalho da Tati, gostar de como a Tati responde. E isso é até uma coisa muito intrínseca, assim, do meu trabalho. Porque, por exemplo, no parto, principalmente no parto normal, a gente precisa sentir o clima. Tem mulher que às vezes puxa um assunto, né, em algum momento, aí a equipe conversa. Tem mulher que fica quieta aí no canto, tipo assim, não quer. Cara, se eu for invasiva, eu perdi ali, atrapalhei ela, né? Sim. Principalmente, isso não existe. Mas, e atrapalha. E se não, aí tem outras que querem. Por exemplo, não em parto, trabalho de parto, mas em cesárea. Quer conversar, quer esse toque. Tem pessoa que não é do toque, não quer que eu chegue perto. Então, a gente tem que sempre sentir isso. E respeitar. Eu sempre faço isso e vou nessa medida. Eu sou uma pessoa naturalmente mais expansiva. Mas se eu percebo que você não é assim, eu vou ficar aqui menos expansiva e vou na sua... E isso você fez assim, você teve algum treinamento de venda?
pra isso ou isso aí foi uma... Tu percebeu isso aí, isso é perceptível. Tu foi vendo, ó, aquela pessoa ali, se eu falar muito, tu vê que a pessoa não tá falando muito assim. Tu falou, cara, eu preciso fazer igual ela, porque é como se fossem tribos, né? Grupos que estão se comunicando ali e que, tipo, você não faz parte daquele grupo. Tu fala, cara, eu tô fora aqui, se eu não me encaixar nisso daqui e você tá vendendo algo pra aquele grupo ali, você vai ser fora do baralho. Exatamente. Você tem que... E, assim, eu nunca fiz treinamento de venda, não. Mas eu tenho um especialista, e falei, né? Um especialista em venda em casa, que é meu pai. Meu pai, Sim. desde que você comentou. por gente, ele é vendedor. E assim, eu sempre observei ele, né? Eu acho que muito do que eu faço, eu peguei dele, assim, sabe? De exemplo. Sim. Desse jeito, assim, de perceber. E às vezes, ó, uma coisa, eu fotografo ensaio também, né? Ensaio gestante, que é um momento diferente do parto. Mas às vezes acontecem várias circunstâncias do dia dessa mulher que fazem com que quando ela chega lá, ela tá uma pilha. Sim. E às vezes até desconta em mim, já aconteceu. Mas se eu responder isso, pô, ela pilhou, eu dei de volta, acabou, matei o ensaio. Sim. Então, e é chegar ali e falar, cara, eu preciso quebrar isso aqui, porque aí o resultado do meu trabalho vai ser bom, independente se isso me afetou em alguma Tem um coisa. controle e uma inteligência emocional fora da curva, pô. Exatamente, eu chego, não. Entender. Vou quebrar e vai ficar tudo bem, acabou. O importante, entreguei um bom trabalho pra ela e é isso, entendeu? Então, Se hoje, vamos supor, essa foto, vamos lá, a pessoa, a mulher tá grávida, aí eles resolvem, falam assim, cara, vamos fotografar o parto. Eu quero que o casal resolve isso aí. Eles, aí vão lá, hoje geralmente, as pessoas vão na internet. Aí procura lá, fotógrafo de parto, vai te colocar, vamos supor, aqui na região, se for aqui na região, aí vai conseguir te encontrar lá. Sim. Aí chega até você, como é que é isso? Vamos supor, é geralmente uma compra programada? A pessoa fala, Tati, ó, tô com 3 meses aqui de gravidez e tal, já tô querendo programar alguma coisa. Sim. E a pessoa, de repente, até consegue fazer, vamos supor, cara, vamos fechar sim, a gente vai fechar, deve fazer uma reunião, uma call lá, enfim, e fecha, vamos supor, a pessoa pode ir pagando. Isso, é assim. Geralmente, a maioria dos meus clientes vem já com antecedência, né? Já com 3, 4, 5 meses. Às vezes não fecha, mas orça. Sim. Fecha um pouquinho mais pra frente, mas esse contato geralmente inicial é mais no início da gestação. E aí depois, e esse tempo é até interessante, que a gente conecta mais, né? Aí eu faço reunião. Sempre procuro fazer, né? A maioria eu faço. E é uma reunião que eu converso e eu começo a reunião ouvindo a pessoa. Sim. Não começo falando tudo que eu vou fazer, não. Eu quero te ouvir a sua história primeiro. Sim. E aí depois eu falo da parte do meu trabalho também, que é necessário, né? Mas essa conexão, ela é essencial. Essa conexão que a gente faz na reunião é essencial pro dia. Porque às vezes acontece uma coisa no dia que eu sei que tem a ver com a história dela. Mas é porque eu ouvi ela. Se eu não tivesse ouvido. Sim, é como se você entrasse na vida da pessoa, assim, se você não ouvir nada, tu entra ali, mas não sabe a história. E é um momento íntimo, às vezes é um sonho de anos. Eu tenho cliente que eu fotografei que sonhou 18 anos com ter um bebê. Sim. Com 12 anos. Então, cara, não é qualquer coisa, né? Eu não E posso vamos lá, chegar de já qualquer jeito. aconteceu hoje eu acredito que com certeza você tenha muitas indicações, né, de clientes que você já fotografou, que fala pra prima, fala pra irmã, fala pra amiga, não, cara, se tiver essa ideia, faz com ela. Deve vir muito cliente de indicação. Mas já aconteceu hoje você faz pela região, já aconteceu de fazer em outro lugar? Já, Friburgo, Rio. Rio também? Rio também? Várias vezes. Fora do estado do Rio já ou não? Não. Fora do estado do Rio, não. Não, porque... Mas pintou. Já. Pintou de... Já pro São Paulo, já. Só que eu mesmo breco. Porque o risco de dar errado é grande, né? Porque por mais que a pessoa tempo, né? se planeje, não vai ser cesárea, rompe bolsa e vai Primeiro fazer. teria que ser, se fosse a verdade, se fosse em outro estado, teria que ser cesárea. Só cesárea. Não. Ou então, se a pessoa pagar minha hospedagem uns 15 dias lá, eu fico. E pode ter também, vai. Pode ter. Já apareceu coisas parecidas. Teve uma vez que uma influencer do Rio me procurou e como ela queria parto normal, ela queria pagar um tempo de hotel mesmo pra eu ficar esperando pra não ter o risco de perder. Mas acabou que não foi à frente. Mas assim, já aconteceu o propósito e tal, só que eu mesmo breco. Agora aqui na região eu vou no Rio, já fui em Friburgo, fui já
Friburgo aconteceu, inclusive, uma história interessante, que eu estava... Conta aí que eu gosto de história. Eu tava lá no retiro da igreja, levei a bolsa, porque eu tava meio que no sobreaviso pra um parto em Cabo Frio mesmo. Que talvez eu tivesse que voltar, e geralmente eu saio e levo minha bolsa. E eu tava lá, nesse lugar não tinha muito sinal de telefone, eu botei o meu telefone, tipo assim, no único lugarzinho que tinha sinal. Internet não pegava direito? É, meia-noite tocou, era o marido da minha cliente, Tati, ela rompeu o bolso e tal, a gente tá aqui, vai ter o parto. Eu falei, tá, a gente tá aqui em Friburgo, eu tava a 40 minutos de Friburgo. Tem como você vir? Eu falei, cara, eu tô a 40 minutos em Friburgo, você acredita? E fui eu pro parto, tipo assim. Ou seja, foi em Friburgo, pá? Foi. E você tava indo pra lá, mas... E eu tava numa cidade muito próxima de descanso. Eles tinham ido passear, nem levaram a bolsa com roupa, com nada pro neném. Tinham ido aquele passeio antes de nascer, 36 semanas. Rompeu o bolso, nasceu lá e eu tava perto, cobri. Tipo Caramba, assim, então foi uma... explicar. Então foi a jesuicidência que deixa eu falar. Foi. Caraca, que maneiro, né? Foi. Vamos lá, conta uma história assim, eu quero que tu conte 2 histórias pros avançadores aí. Primeiro conta uma história engraçada e depois conta uma história que tu falou assim, caraca, hoje tinha tudo pra dar ruim. E quase deu ruim. Já aconteceu. E teve história de tu ficar frustrada, chateada? Já teve. Por exemplo, quando às vezes tem clientes que me procuram com muita expectativa. Sim. E o meu trabalho não depende só da minha técnica e de quanto eu sou boa e do meu equipamento. Depende da equipe, depende do que acontecer no parto, né? Que a pessoa pode ser uma situação delicada. Então já aconteceu de uma legal falar cliente isso. com muita expectativa e aconteceu do bebê precisar ir para UTI. Então a gente não tem um registro do jeito que ela sonhava. Claro que no momento que isso acontece, isso é o menos importante. A pessoa quer que o filho fique bem, né? A gente quer isso. Mas eu, como profissional, fico frustrada, porque eu queria entregar o melhor pra ela, né? E isso acontece. Não é frequente, graças a Deus, as internações e tal são menos. Ocorrem da forma natural, né? Bacana. Graças a Deus os Não partos tem estão imprevisto. tranquilos, Mas já passei por situações muito difíceis também, né? Em sala de parto, já passei por perda. E Tati, eu tava vendo algumas fotos lá no teu Instagram, inclusive, eu vou pedir pra equipe aqui, se você me permitir, é claro, Sim. pra gente tentar apresentar algumas fotos, tu ver se vocês conseguem pegar lá, pra gente passar aqui algumas fotos. Cara, teve uma foto. A equipe, se puder aí, pode isso aí, a Tati liberou aqui, tá? Cara, teve uma foto que eu achei sensacional, cara. Tipo assim, o bebê saindo da barriga mesmo. Assim, a barriga aberta e só tava a cabecinha do bebê assim, ó. Cara, como é que tira a foto desde a saída assim mesmo? Desde antes, né? No quarto. Beleza, não, desde antes, beleza. Aí tá lá no trabalho de parto lá. Pô, a mulher tá naquela adrenalina, aquela. Aí tu acompanha tudo mesmo, desde o. Caramba, no cara. parto normal também. Desde a saída. Então você, assim, eu digo assim, tu sempre foi uma pessoa que lida bem com sangue? Cara, não. Ou não? Não. Com sangue eu não digo, mas eu tinha um trauma grande de hospital, porque... Sério, pô, eu também. Porque meu avô passou por muitas internações, ele teve AVC e tal, então era um ambiente que me trazia... Sim. Eu ficava mal de estar, e assim, até hoje eu não entendo. Bacana, né, cara? Não adianta a gente falar que, tipo assim, é um ambiente... Não. Por mais que o momento lá seja pra uma coisa, o ambiente em si, ele é de uma energia, assim... Mas eu faço melhor no hospital, pô. O que eu tô lá, eu digo assim, eu tô na melhor parte do hospital, que é a parte da vida. As pessoas falam isso pra gente, cara, aqui é o melhor ambiente, é onde a gente gosta de estar, né? Então, isso é bom, mas meu avô, ele passou por muitas internações. Ah lá, Tati, olha lá. Ih, a equipe colocou, avançador, olha só. Cara, isso aí já é ela em trabalho de parto, né? Indo pra sala? Indo pra sala. Show de bola. Vai passando pra gente ver as fotos aí. Caramba, caraca, meu irmão, olha que foto fantástica, cara. Caramba, dentro... Caramba, dentro... cordão, ó, no meio, cordão umbilical. Tá, olha só, vamos lá, dentro da bolsa, né? Sim, dentro da bolsa. Ainda nem sabe que nasceu. Mas já saiu da barriga. Já saiu da barriga. Caramba, rapaz, olha lá que fantástico. Vai passando aí. Caraca. A mãozinha, os dedinhos. Parada maneira demais. Uhum. Pera aí, vamos ver que tá na mesma foto. Ali, ó.
Essa também tá dentro da bolsa. Tá dentro o pezinho, né? É o pezinho? Não, não. Não, Rapaz, aquilo ali, não é isso. eu tô vendo é a sua mão ali. É. Caramba, ele ali, ó. Cara, que parada bacana. Deve ser emocionante isso aí. É. E na verdade é emocionante pra... Hoje eu acredito que, tipo assim, o começo, olha que foto linda, cara. É o Que foto linda. cordão, os Cara, que foto pezinhos. linda, cara. E é líquido. Hoje, ô Tati, o que acontece? Você já fez quantos partos você já fotografou, mais ou menos? 557. Tem a conta exata? Tem. Essa é braba, hein? 557 partes. Eu Vamos lá. contei pra poder... Caraca, maneiro. Vamos lá, vou te dar um exemplo. A emoção é a mesma ou, tipo assim, já ficou uma coisa assim que... Ah, é profissional. O começo acho que era mais emocionante? Ou ficou habitual? Ah, hoje, cara... Caraca, ela... Eu tô fazendo foto xixi. bacana. Caraca, meu irmão. Ah, não, assim... Como é que tu fala? Explica isso. Muda, né? mas eu ainda tenho essa coisa de, principalmente por conta das histórias, de eu saber de como é um sonho. Porque você se conecta antes da pessoa, o casal, enfim, né? Isso. Então isso faz toda a diferença. Então às vezes eu entro lá sabendo, cara, tipo, é um sonho muito grande e é o peso da responsabilidade, né? A partir do momento que eu comecei a fazer isso e que eu sei dessa expectativa, né, delas por conta do sonho, é um peso muito grande. Sim, cara, Mas... é um momento único, né? É. Momento único. Pô, vamos supor, essa madrugada tu fez, né? Madrugada passada, fiz. Madrugada passada tu fez, né? Sim. Caraca, deu tudo certo. Tudo certo. E foi super rápido, parto normal. Eu cheguei 2 horas depois nasci. Foi em Macaé, né? Eu vi lá, eu vi as fotos e tal. Sim. Cara, muito, muito bacana o teu trabalho, Tati, porque, assim, olha lá, cara, a foto. Também Cara, sim. umas fotos muito bacanas. As fotos você pega realmente, assim, com certeza você tira muitas fotos, mas tu pega umas imagens. Olha só a carinha lá, a carinha dela, como se estivesse te olhando mesmo, olha lá, tá vendo? Aham. Tá olhando mesmo, olha só, cara, que lindo, cara. Cara, que trabalho fantástico. Muito bacana. Olha isso. Cheguei, tô aqui e tal. Porque você tira não só do parto, né? Tu tira Não. do antes. Eu acho que a cereja do bolo nem é a saída do bebê em si, é esses momentos. Esses momentos assim, né? Olha só que legal, cara. Porque, na verdade, são momentos únicos, né? Não vai ter uma segunda opção pra isso. Uma segunda chance. Né? Tem que ser nesse exato eu não momento. posso errar, né? É isso aí. Sim. E quando você, vamos lá, aí tu tira bastante fotos, seleciona. Isso. Eu quero entender, vamos lá, tem uma quantidade de fotos que você deve, né, combinar com o teu cliente. Isso. Fala, ó, eu vou te fazer até tantas fotos e tal, não sei o que. Tem uma base, né? A gente não consegue. Porque como varia muito de como vai ser a dinâmica do dia, do que vai acontecer, a gente não consegue dar a quantidade certinho. Sim, mas geralmente... Tem uma dinâmica. Bate aquela a matemática é uma ciência exata, né? Aquela vai fazendo esses 557 par, deu tudo mais ou menos uma... Quando você vai colocar no papel, fala, cara, deu mais ou menos tantas fotos. É isso aí. E é isso que você combina, né? Eu informo antes, mas a única coisa que normalmente faz mudar é se tiver algo que foi fora do planejado. Tipo, Fora do comum. A mãe passou mal, o bebê, né, precisou de socorro e tal, aí muda um pouco. Mas fora isso, é uma média. A gente tem uma média. Parto normal geralmente são mais, porque eu fico mais horas, né, junto. Cesárea, a cesárea dura em torno de 1 hora. Então aí acaba sendo mais rápido. Só que assim, eu não fico entregando um monte de fotos repetidas, essas coisas não. Eu entrego o que é pra pessoa sentir mesmo a emoção e tudo, e é isso. Sim. E você avalia, né? Ou você passa pro cliente e fala assim, ó, eu tenho são essas fotos aqui, qual que você gostou mais ou você mesmo que entrega? Não, eu que... Você que entrega. Tu escolhe as melhores mesmo, né? É um orgulho do artista, né? A gente escolhe. Tu escolhe realmente as melhores, olha lá, Antonucci, fotografia, isso aí. Cara, fantástico. E Tati, vamos lá, projeto de futuro. Projeto de futuro. Vamos falar, primeiro eu quero que tu fale do profissional. Então. Depois eu quero que tu fale do pessoal. Tua vida de uma forma geral. A gente abriu agora um estúdio tem alguns meses e eu tenho um projeto de fazer esse estúdio crescer como a gente fez com a fotografia de parto. Eu quero que... Eu não penso em sair da fotografia de parto, é algo que eu quero continuar. Mas como eu falei, devido a essa dinâmica aí da vida, né? Sim. Que é da vida de quem trabalha nessa área da obstetrícia, eu gostaria de começar a ter uma vida um pouco mais tranquila. Então, reduzir um pouco.
né? E aí fazer o estúdio crescer, até porque eu sempre fotografei gestante, né? Então, gosto disso. Mas tudo voltado pra fotografia. Gestante, família. Família também. Família, os bebês, acompanhar. Eu tenho um desejo muito grande de acompanhar esses bebês que eu vi nascer por 1 ano, por exemplo. Sim, bacana isso. Entendeu? Então a gente E hoje você já cria oferece vínculo. pra isso? Agora sim, com o estúdio, a gente oferece. Quem teve essa ideia? Felipe, né? Adivinha. Felipe, né? Caraca, porque, tipo assim, fantástico isso, cara. É isso. É, porque é aquela coisa de também. Tu cria um pacote, cara. Tipo assim, mensal, vou te dar um exemplo. Isso aí. Cara, vou acompanhar até 1 ano, tu vai ver que é fantástico e tal, pum, vendeu. Falando de venda, eu não preciso de ficar sempre com novos clientes, né? Sim. Eu consigo fidelizar um cliente. Isso é excelente, né? Porque a pessoa que comprou de mim de gestante, tu parte já confia em mim. E elas querem isso. Muitas vezes eu não consegui oferecer, agora eu consigo. Sim. Né? E também dessa parte que eu gosto, né? De acompanhar, de ver o crescimento. Então isso é... E realmente, a avançadora Tatiana, ela gosta mesmo de criança. Inclusive, vou contar uma história aqui. Ai, meu Deus. Já até sei a história. A Tati fez uma festa na casa dela e convidou, assim, algumas amiguinhas da escola e a Lolozinha foi convidada também. Só que a festa era um tanto quanto, assim, inusitado a forma da festa. A criança chegava lá, tipo, 6 horas da noite e não era só brincou, cantou parabéns, fez bagunça e voltava pra casa, não. A criança ia dormir lá com a Tati. A festa do pijama. Festa do pijama. Teve filme, teve pipoca, teve tudo, né? Fiquei sabendo de tudo. Eu e a Thaís, a gente ficou sabendo de tudo. Teve tudo. E no dia seguinte, ainda tinha café com direito a café da manhã, almoço, só ia embora de tarde. Pensão completa. Cara, como é que tu teve essa ideia? Vou te falar, que ideia doida, cara, porque tem que gostar muito de criança. E foram 14 avançadorazinhas. Com a energia como? Lá em cima. Caramba, cara, como é que conseguiu? E acredite se quiser, nesse dia eu fiquei doente. Tive febre, isso aí ela... Caramba, acho que comentou. Não, acho que o Felipe comentou. Tive febre, fiquei sem comentou. voz. Caramba, acho que a Lolo comentou, cara, isso. Foi uma doideira. Mas deu tudo certo. A minha filha era o sonho dela, né? A festa do pijama, então eu falei, tá bom. Aí essa parte de até 3 horas foi a mãe doida que inventou, né? Vamos deixar elas tomar café, brincar mais um pouco. Caraca, até 3 da tarde. Ou seja, praticamente 24 horas com 14 crianças dentro da casa dela. Dormiu todo mundo na sala. E o Felipe também compra essa ideia também, né? Ele gosta, né? Felipe gosta. Ele é fechamento. Ele compra. Eu lembro quando eu fui deixar ele lá, eu falei pra ele lá, tava na porta. Eu e ele fazendo animação. Mas foi muito legal. Eu acho que ela vai ficar falando disso pra sempre, né? Cara, e tipo assim, bacana, porque você gosta realmente disso aí, cara. Dá pra ver no teu, assim, no brilho do teu olho, assim, no você falar. Sim. Tu gosta, tudo te leva pra esse lado de, não só do bebê, não, da criança, de estar sempre envolvida nesses... Cara, que parada legal, porque realmente, assim, tem que ser prazeroso, cara. Porque lidar, né, com criança, lidar enfim, com todo esse cenário, tem que ter todo um autocuidado, né? Tá, e, cara, quanto foi que deve ser preocupante, né? A gente ficou preocupado, a gente falou, cara, a gente vai deixar, eu não conhecia, tô conhecendo a Tati hoje pessoalmente, mas já conheci a Tati, porque a gente, né, a Lolo fala muito, a Alice, enfim. Mas a gente fica com todo, assim, aquele receio, né, cara, pra deixar a nossa filha, nosso tesourinho de 7 anos de idade, 6 anos, não sei o que, acho que é 6 anos, né? Foi engraçado, 6 anos. Dormir na casa de estranhos, né? Cara, pô, é complicado, mas vamos deixar, vamos acreditar que, assim, vai dar tudo certo, né? E deu tudo certo, foi bacana pra caramba. A Lolo fala até hoje nessa festa aí. Ela se divertiu muito. Fala até hoje, cara, e é bacana, porque eu gosto muito, assim, de participar, né, hoje da criação da Lolo. A gente fica até na correria de não ter muito tempo. O telefone toma muito o nosso tempo. Se a gente não vigiar isso realmente, e a gente entra nessa engrenagem. É inegociável, né, nossa família. É aquilo que você falou, né? Assim, hoje eu acho que o teu trabalho, o teu propósito também te dá muito essa disponibilidade, né? Viabilidade de você acompanhar a Alice, né, cara? É algo que a gente sempre quis, tanto eu quanto ele, né? Porque como ele ficou esse tempo todo ausente, né? 15, perdia Natal, Ano Novo, aniversário. Então era algo que a gente sempre quis. A gente queria poder estar presente pra eles. Claro que
Cara, de trabalhar, você empreender, a gente sabe que a gente que veste a camisa não é. Tem hora que não dá, tem hora que você tem que falar, não tem como. Tem hora que vai ter que realmente Entendeu? abdicar de alguma coisa. Isso. Mas é uma. Realmente, você trabalhar por conta própria é uma possibilidade de você ser dono do seu tempo, muitas vezes, né? Controlador do seu tempo, dono do seu navio, do teu timão ali. Tá nas direções. E depende de você, ou pra fazer. E sabendo e sabendo que as nossas decisões sempre vão fazer ser o leme da nossa vida, né? Isso aí. Tem que ter essa autorresponsabilidade também. Isso aí. Não tem como você ficar, hoje eu vou. Não, é a sua decisão. Eu quero ir, então vambora. Eu quero fazer acontecer, então vambora. E se hoje não sabia, mas você tá morando próximo de mim ali, né? Em frente ao condomínio e tal, tá com um estúdio ali também, sim. né? Você comentou. E você pretende dar continuidade nesse estúdio. Você quer realmente, assim, escalar nesse sentido do negócio. Sim, a gente pensa em crescer, né? Hoje tem algum já funcionário que trabalha com vocês ou por enquanto é só você e Felipe? Não, a gente tem editor de vídeo e editor de fotos. Nós dois, mais esses dois. Opa, legal, porque na verdade não é só a galera. Eu também, antes de vir, né, montar isso tudo aqui, eu acreditava que era só bater a foto, tá tranquilo. Não, tu botei uma foto lá, tá. A foto tem que ser tratada, tem que ser editada, tem que ser. Tem tudo. E mesmo com edição de vídeo e foto, ainda tudo a gente revisa, né? Então, pra chegar no resultado que a gente espera, a gente passa pela gente de novo, no crivo e tal. Mas hoje a gente tem esses braços e é o que permite a gente ter um pouco mais de tempo. Porque se a gente for fazer todo o operacional, não tem como, né? Então, sim, é bem desafiador, né? É desafiador. Eu acho que tem como tem, que a gente fez, né? Mas tem que ser por um tempo. Não tem como você viver assim pra sempre, porque senão você vai viver nessa roda, né? Isso, nessa corrida aí. Exatamente isso. E como é que tá a Tati no digital? Que eu vejo lá que realmente tá muito bem posicionada. Sim. É muito bacana o Instagram. O Instagram é muito bem definido ali, no sentido de quem entra no teu Instagram, ele já é direcionado para realmente entender que você é uma fotógrafa e lá diz que é especializada realmente naquele em parto, naquele primeiro momento ali, né? Do casal com o bebê. Tem um projeto rolando, você vende no Perpétuo lá. Sim. Pra galera que não sabe que Perpétuo é uma venda que tá lá na internet lá, se você, né? Se quiserem acessar lá, se for no teu Instagram, acho que na bio já tem. No de fotógrafos. No fotógrafo tem, né? Tem lá o produto que você vende. E tem projeto para vir, assim, no momento, com uma intensidade maior no digital? Não, agora não. No momento vai dar uma agora não. Sossegar no digital. Não vai deixar de criar conteúdo, porque eu vejo que você cria muito conteúdo. Assim. No sentido de stories. Caraca, teu stories bomba mesmo. A gente tem duas empresas, né? Sim. Eu acho que o digital é como se fosse uma outra empresa. Sim. Então, essa empresa voltada para fotógrafos, a gente não tem essa intenção de, no momento, abrir outra turma. Agora, no de fotografia, é o tempo inteiro a gente alimentando ali. Sim. Porque eu, pelo menos, sinto isso, e eu ensino isso para os fotógrafos também, que quando a gente eu paro de receber orçamento e quando a gente para de aparecer, influencia nisso, entendeu? Que tem queda na venda e tal. Agora, como eu tô sempre ali e sempre alimentando de diversas formas, isso faz com que eu esteja sendo sempre lembrada. Quem é visto, vende mais. Quem é visto é lembrado. Na verdade, quem vende mais é quem é mais visto. Eu costumo falar isso aqui. Então, você realmente... E você tem feeling pra isso, né, cara? É muito mais fácil a Tati lá fazer uma foto bacana e eu peno aqui, cara. E as minhas fotos são horrorosas. Quando eu cismo de eu fazer sozinho, porra, eu cliquei hoje, tirei uma foto daquele bonequinho ali, coloquei uma frase e tal. Mas eu vejo que não fica igual quando a equipe especializada, que tem aquele viés pra aquilo ali. Porra, fica bacana a foto agora. Tu já consegue dominar. Eu vejo lá as tuas histórias bomba lá, pô. Eu vi, e eu tô acho que no... Eu não sabia que você tinha dois. Tem dois. Então, o que eu tô é qual? De fotografia? De fotografia. Não, de fotografia. Você que é pra cliente, né? Tem o outro também. Tem outro que é do teu trabalho digital lá no digital, né? Isso. A gente que é fotógrafo, a gente tem essa facilidade de conseguir criar o conteúdo muito tranquilo. O nosso trabalho já é conteúdo. A fotografia em si já é conteúdo, né? E a gente tem essa noção de senso estético e tal, eu obviamente uso muito a meu favor, né? Sim. Então, essas tuas turmas no digital foram todas online? Foram. Não teve nenhuma presencial, né? Não.
Eu participei de um evento presencial, né, tipo um workshop, mas fui como colaboradora. Sim. Agora, meu mesmo não. Os dois foram online. Sim, online. E foi quantos alunos? Eu tenho uma curiosidade disso aí. Acho que são 50. Cara, pode até ser, a sala consegue lá colocar até 50? Ou não, Como pode assim? mais? Ou Não, pode mais? pode mais. Pode turma demais? Pode. Mas eu acho que ele não consegue dar atenção a tudo, dá? Aí já é mais difícil. Porque na verdade tu vai apresentar o Com conteúdo lá, mas elas. interagir mesmo. Com 50 já é doideira. Sim. E cara, o legal é que, como você mesmo falou, né? Caraca, de tudo que é lugar, né? Tudo de No Brasil cultura diferente. Tem do Sul, tem do Acre, tem de diversos lugares. Do Rio, de Minas. Tem de diversos Sim, lugares. Daqui cara. de São Pedro, eu tenho uma aluna daqui de São Pedro. Tem. Aqui hoje na região é você, vamos supor, aqui na região que eu digo, vamos colocar de Saquarema pra Macaé lá. Fotógrafo de parto. Ou fotógrafo de parto. Ah, Tem mais quantos? tem mais. Até Tem Macaé. bastante? Macaé tem mais. Eu acho que na região, Macaé é o lugar que tem mais profissionais de fotografia de parto. Aqui, em Cabo Frio, São Pedro e tal, são menos. Especializado, 2, 3, 4, 5, acho que 5. Especializado, como eu. Sim, 5. Eu e mais 4. Não, eu e mais 5. sim. E vamos lá. Curiosidade minha também. O meu primo vai casar. Ele ainda não tem fotógrafo. A Tati faria? Não. Não sou eu, fotógrafo, seu primo. Não é. Entendi. Tipo assim, então Não hoje faço. você especificamente só trabalha com parto. Parto e gestante. Parto, gestante, bebê ali e tal. Como eu criei Eu criei isso mesmo, desse relacionamento com as clientes. Então a gente cria um vínculo. Então a minha principal postura é eu ir no parto. Claro que assim, como você falou, podem ter dois ao mesmo tempo. E numa situação dessa eu conto com um colega para fazer backup. Mas eu sempre faço de tudo para eu ir. Então, eu acho isso muito difícil de conciliar com um evento, que também é algo que não tem como remarcar. O parto Sim. não tem como eu remarcar nenhum evento. Quem eu vou escolher para deixar na mão numa situação dessa? Então, eu Caramba, escolhi não trabalhar com evento. pior que é verdade, porque poderia calhar no mesmo dia, né? Então, eu escolhi não trabalhar com evento porque eu entendo que também é um sonho, um casamento também é um sonho, um aniversário de um ano também é um sonho. Agora, cara, muita curiosidade, olha só. Até pra você escolher os clientes quando você fecha lá um negócio, Sim. vamos supor que você tenha clientes que tem tudo pra ser muito próximo ao parto. Aconteceu já? Tipo assim, Cara, em cesárea é uma coisa mais organizada, né? Mas em parto normal existe uma coisa chamada data provável do parto. E eu pego clientes que têm o mesmo dia de data provável do parto. E é praticamente impossível nascer no mesmo dia. cara, mas olha só, pode, tá? Não, poder pode, mas em relação a uma coisa da fisiologia do corpo, é muito difícil nascer na data provável. É mais fácil nascer no mesmo dia, uma de 37 e uma de 41, do que as duas que têm a mesma data provável. Sério? Nunca aconteceu então, né? De tipo assim, telefone tocar em uma e tu tá lá no meio de um parto lá tocar já pra. Cara, rompeu aqui também. E você tá se preparando pra um. Já aconteceu. Já, cara. Aconteceu. Já aconteceu decepcionada pra 4 Mas deu partos tempo? no mesmo dia. Mas deu tempo. Então, nesse dia dos 4 partos, Caramba. eu enviei backup, eu cobri 3. Eu precisei enviar o backup, não teve como. Entendeu? Porque 4. E nenhum deles estava marcado. Desses 4 do dia, nenhum estava marcado. Não tinha nada pra fazer, tava plena. Todo mundo começou a romper bolso. Falei, o que tá acontecendo, gente? Cara, faço ideia, vou te falar. Mas tu não ficou desesperado, não? É claro, né? A gente fica com. Quando é em locais assim, distantes. Distantes também acontece. Aí eu sempre. Isso é uma coisa que eu deixo claro pro cliente. Que por mais que eu queira fazer isso que eu falei, de eu estar, eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então existe a possibilidade da backup. Isso elas sabem na reunião. Eu já falo, isso é uma possibilidade, pode acontecer. Sim, vamos lá. Mas eu vou fazer de tudo Então, pra vamos não lá. acontecer. O que é esse dar o backup? Vamos lá, tu falou pra mim, falou que mandou o backup. Tu não vai estar lá. Quem vai? Vai uma colega especializada em parto. Então você tem uma. Tenho. Tipo assim, tem uma Tatizinha em reserva. A gente tem um acordo, né, entre as fotógrafas de uma ajudar a outra. Show. Entendeu? Então é isso. Tem tipo essa comunidadezinha de vocês, então, E né? eu tenho backup em Macaé, eu tenho backup em Niterói, eu tenho backup no Rio, eu tenho backup em São Pedro, eu tenho colegas espalhadas. Bacana, porque tipo assim, ó. No perrengue eu não passo não. No meio do papo contigo aqui, vai surgindo assim, a gente vai sempre vendo, cara, deve ter algumas dificuldades também nisso aí. Tem, pô, claro que tem. E tem que ter o plano B, né? Tem que ter a saída de emergência. Tem. E já passei, mesmo assim, já passei perrengue. Tendo plano B,
Já passei perrengue. E assim, eu tenho muito comprometimento. Confiou em mim, cara, eu vou fazer de tudo pra ir. Então, aconteceu há pouco tempo. Eu tá na serra e uma cliente entrou em trabalho de parto, que não estava previsto pra pé. E, pô, ela ia ser uma cesárea de emergência. Então, quando é cesárea é mais rápido até, né? Do que se fosse um trabalho de parto. E eu tinha que chegar. Eu tava a 2 horas, 1h30 de distância. 1h40, na verdade, assim, de distância. A gente fez em 1h15. De lá até Cabo Frio, da Serra, perto de Sana, até Cabo Frio, porque, cara, eu falei que eu ia, eu acionei a backup falou pra mim que não iria conseguir, então eu falei, eu tô indo e cheguei. Ou seja, aí deu tempo. Deu tempo, Show de deu bola. tempo. Tati, vamos falar agora, eu quero te fazer pergunta de Ah. sonho de vida pessoal. Sim, Fala pra mim. O que você hoje acredita que... escrever um Eu livro. acho que, cara, sério? Sim. Caraca, bacana, eu também quero escrever um livro. A gente tá na mesma vibe, então. Então, porque eu acho assim, a vida ela tem que ter, nossa vida ela é movida por sonhos. Eu acho que a Sim. gente tem que ter sonho. A partir do momento que a gente para de sonhar, o coração para de bater. Pra mim é uma pessoa que, cara, tá vivendo sem propósito, sem iniciativa nenhuma. Então, hoje, o que que o que que te faz mover? Além das pessoas que você ama, é claro, que isso aí você vai falar e é óbvio. Pelo que você se move hoje? Acho O que que... que você quer? O que que você, assim, qual é a plenitude que tu quer chegar na tua vida? Cara, plenitude, não sei te dizer, mas eu tenho um propósito, né? Eu sei que o meu trabalho, hoje eu entendo isso claramente, que o meu trabalho não é só fotografia. É E muito além disso. eu enxergo que o Senhor me colocou numa missão de fazer o nome dele conhecido. Através das coisas que chegam pra mim, porque essas histórias, se você ver depois, se você olhar no meu perfil, eu tenho um quadro de rios chamado Hope, que eu conto as histórias, os testemunhos das pessoas eu faço um vídeo falando, contando e boto as imagens também. Porque o Rios é algo altamente compartilhável. Então eu consigo fazer com que a palavra de Deus chegue Sim. em lugares, né, que não são imagináveis. Então eu tenho isso, eu tenho no meu coração que o Senhor me botou no lugar que eu tô pra isso. E esse é um dos desejos, né, que eu tenho, assim, de que as pessoas conheçam muito mais o nome do Senhor do que o meu próprio nome, até. Sim. É legal ser Antônio de É fotografia, tipo mas... exaltar o nome do Senhor, né? É você, na verdade, ser uma propagadora Isso aí, da palavra de Deus, né? a palavra do Senhor. Caraca, eu vou te falar que Deus é tão tremendo que eu já conversei com a minha esposa e tal, falei com alguns amigos que eu tô nesse propósito, né? De, tipo assim, a minha mensagem ecoar nesse sentido de vendas, de eu transformar vidas realmente através da venda, que foi o que transformou a minha vida, que hoje é o que me faz movimentar, é o meu propósito, o meu mover é esse. Mas você acredita que por hoje, né, a minha vida está realmente pautada nos princípios da palavra de Deus e eu tá cada vez mais sensível a ele? Eu vejo que, cara, ele quer me usar de qualquer forma e eu já tô preparado para isso, para ser um propagador do evangelho, entendeu? Olha que loucura, cara. E quem me conhece lá na intimidade de muitos anos vai falar, olha o improvável sendo exaltado e levantado por Deus para uma missão. E olha que coisa sobrenatural, cara. É tipo assim, é inexplicável o agir de Deus, né? É porque não tem a ver com a gente, né? Não tem a ver com a gente. Não tem a ver com a gente. Mas ao mesmo tempo que não tem... Eu assisti um vídeo, esse vídeo eu indico pra você, que você tá assim, ó, eu não sei qual é o meu propósito. É o vídeo do Luciano Subirá, é um pastor, né? Ele falando sobre isso. E às vezes a gente acha que o propósito da nossa vida em relação a Deus tá relacionado só à igreja, tipo, ao que a gente vai fazer ali dentro da igreja. E às vezes o Senhor colocou coisas em nós específicas, por exemplo, você na venda. Sim. Ele colocou alguns talentos em você para que ele se faça conhecido por pessoas que você vai estar, que talvez um missionário não vai estar, cara. O meio que você vai estar ali, não necessariamente um missionário, um pastor vai estar, mas você vai estar ali como representante do Senhor, do Evangelho. E pode fazer o nome dele conhecido ali, sabe? Sim. Então, eu assisti esse vídeo porque eu ficava muito, cara, qual será meu propósito, assim, em relação a Deus e tal. E o Senhor me falou, aonde eu tô, que é pra onde eu tô, brilhar o nome dele, a luz dele, sabe? Então, isso foi algo que me fez enxergar tudo diferente. Sim. Pra mim, foi tipo assim, igual todo mundo fala, né? Quando eu virou essa chave, eu falei, cara, é isso aqui. Agora eu entendi mais a minha missão. Não é só
fotografar, apesar de, né, de eu fazer isso buscar fazer com excelência, vai muito além disso. Sim, olha como o nosso Deus, eu costumo dizer que hoje, por conhecê-lo da forma que eu tô conhecendo, como é realmente um Deus do sobrenatural, né? É, Realmente ele faz o impossível acontecer, né? E basta a gente crer. verdade. Basta a gente acreditar naquilo que a gente não tá vendo. E essa eu acho que é a maior. Quantas vezes foram que eu tentei me relacionar com Deus, mas eu ia com o coração blindado. E até pra duvidar, tá? E até pra duvidar do agir dele e da existência dele. A palavra fala, se você precisa de sabedoria, peça a Deus, mas não peça como quem duvida, porque Deus não vai dar nada pra quem tá duvidando. É um versículo. Então, às vezes a gente já vai assim, né? E não, o Senhor deseja que a gente tenha fé, né? Até pra conhecê-lo. E quanto mais a gente dispõe o coração pra conhecer a Ele, mais Ele E se eu mostra. tinha maior bloqueio com igreja. Com congregar assim, alguma igreja, porque eu achava Sim. tudo pastor, tudo 71. O cara vai pegar lá o dinheiro, lá vai usar bem. E, né, assim, tipo assim, vou te dar um exemplo. Não é sobre isso. Não é sobre pastor, não é sobre igreja. E o pastor lá, por que que eu me identifiquei muito, né? Com a igreja que eu tô hoje, né? Que é a Novos Começos. Porque eu vejo muita verdade no casal, né, cara? Nos pastores de lá, que são inclusive meu vizinho, né? O Alex e a Bruna, mandar um abraço pra eles aí. Um beijão pros dois. Assim, eu. E eles falam lá, cara, tipo assim, não é, são eles que mudam a vida. Não é igreja, não é religião, não é nada. É Deus. Então, é deixar realmente Deus agir na nossa vida, né? É. E ser controlado realmente. É claro que você tem um entendimento cada vez mais da palavra, dos princípios da palavra, para poder fazer a nossa direção, né, ser correta. Sim. Claro que é, vai abençoar de alguma forma. Mas você entender que você tá num ambiente profético também é transformadora. Sim. Porque, cara, imagina. É igual quando você quer. Ah, eu quero mudar meu corpo. Quero malhar. Aí tu vai e compra um aparelho de academia Uhum. e coloca dentro do teu quarto, lá dentro da tua casa, da tua garagem. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que você tá na academia, porque todo mundo tá vibrando naquela intensidade também de mudança de corpo, mudança de Sim. hábito, enfim. É igual quando você vai congregar numa igreja, quando você vai pra uma igreja. Cara, imagina, todo mundo ali tá com aquela energia voltada pra quê? Pra ter a comunhão Sim. com o Espírito Santo. Sentir a presença de Deus. Muito mais. Tu tá sensível ali, o ambiente ele tá vibrando aquela energia. Então tem muito mais chance, se você, claro, entrar com o coração disponível, de você acessar. E a gente, todo mundo que tá no corpo, né, de Cristo, Deus dispensou algo para cada um. Então a gente aprende com esse convívio da comunhão é essencial. Porque é por isso que é o corpo, né? Cada um tem alguma coisa. Eu não tenho tudo, você não tem tudo, os pastores não têm tudo. Mas esse convívio a gente vai aprendendo com o que Deus depositou na vida de cada um, as experiências, né, os testemunhos. Sim. Então isso é essencial E Tati, mesmo. tem sonho ainda pra realizar material também, né? Você Sim. quer assim, você quer. Eu digo assim, porque você tem vontade assim de realmente enriquecer, ser muito próspera, ou isso não arde em você? Sério, cara? Porque em mim eu vou te falar que arde de uma forma assim, avassaladora. É. Sim. Porque eu acho que eu tenho algum propósito de não só de viver esse extraordinário, como também de abençoar vidas através dos. Tu concorda comigo? Quanto mais recursos a gente tiver, mais a gente consegue transformar vidas também. Eu aprendi isso recentemente, né? Isso já era uma questão até mais delicada para mim. Meio de bloqueio pra você? Mas eu aprendi recentemente, porque não quer dizer que se eu ganho 10 mil, 20 mil, enfim, que eu preciso gastar os 20 mil comigo, né? Então, quando a gente entende que tudo que a gente recebe tá a serviço do reino, aí isso é totalmente diferente, né? Então, se o Senhor dá prosperidade para um e para outro, que seja para isso, né? Como você está falando, se você for muito próspero, que através da sua vida muitas pessoas sejam alcançadas pelo reino. E esse é o maior objetivo. Eu não tenho esse desejo, assim, não, esse ímpeto, não. Claro que a gente quer uma vida tranquila, né? Sim. Tranquila a gente quer. Mas eu não tenho essa coisa de. Na verdade, tu não tem essa ambição. A ambição assim, é uma coisa sadia, bacana. É isso. Mas isso não é uma coisa que arde muito. Você tipo assim, tu não acorda pensando nisso e vai dormir, né? Então, deixa eu te falar, eu acordo dormindo e pensando, né? Eu vou dormir e acordo pensando e vou.
A Thaís até me perguntou outro dia, cara, amor, tu quer realmente, né? Tu quer romper mesmo, né? Tu quer ser milionário e transbordar e ter muita grana e tal. Eu falo, quero. Ela falou, qual o propósito? Aí eu falei, primeiro é dar uma vida, assim, pra vocês e pra minha família de uma forma que vocês nunca tiveram acesso. Uhum. E segundo, é também, de uma certa forma, passar pras pessoas e transbordar na vida delas que é possível, sim. Sair, tipo assim, do nada e que aquele ambiente lá ele não é um lugar de morada. Você é uma passagem que você pode sair dali sim e conquistar. Que eu acho que é o que a maioria das pessoas hoje elas se prendem em alguns ambientes que se tornam calabouços assim, bloqueadores da projeção de vida que elas podiam, da prosperidade que elas podiam estar acessando, né? Sim. Então, e o dinheiro é uma palavra, dinheiro é uma coisa que é difícil de a gente conversar sobre, né? É. É uma palavra assim, é bem difícil falar de dinheiro, as pessoas não gostam, principalmente as pessoas que são escassas, no sentido financeiro. Mas eu posso garantir o seguinte, o dinheiro, ele não é potencializador de felicidade, ele não é uma felicidade 100% confirmada se você tem o dinheiro. Mas ele realmente, ele te dá uma capacidade, né, de você cuidar mais das pessoas que você ama, ele te dá segurança e ele te dá liberdade. Uhum. Então, eu tenho certeza que, tipo assim, o excesso dele é muito menos pior do que a falta. Por mais que o excesso esteja usando para algo ruim, a falta eu acho que dói mais. A falta é difícil, mas eu acho que até nessa questão o problema não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. Sim, cara. Esse é um problema. Sim. Você pode ter muito e não ser uma pessoa que tem amor. Amor, que eu digo, tem aquela coisa, né? Porque a Bíblia fala disso, né? Ela não fala que o dinheiro é o mal. Não. Ela fala que o O amor ao dinheiro é um problema. Porque a gente não pode ter nada acima do Senhor no nosso coração, né? Nem mesmo a nossa família. Isso é difícil. Isso é mais difícil até. Mais difícil ainda você renunciar, né? Mas o amor ao dinheiro é um problema. Então, se a gente... se o Senhor permite isso, é pra você fluir naquilo que Ele colocou pra você. Pode ser que você seja mesmo um homem muito próspero. Mas uma coisa que eu sempre penso assim, né? Isso é porque quando a gente vai tendo mais e mais experiências com o Senhor, a gente vai conhecendo Ele mais e a gente vai criando um desejo de agradar Ele. Então, uma coisa que eu sempre penso é que um dia Ele vai me perguntar, vai me perguntar sobre o que eu fiz aqui na Terra. Sobre esse tempo que a gente tava falando, né? Que, cara, aqui na Terra é um tempo curto. Deus vai me perguntar sobre esse tempo que eu fiz. E aí, eu quero que a minha resposta seja que eu seja aprovada por Ele. Enquanto eu tava aqui, eu fui aprovada por Ele, entendeu? Seja com muito, com pouco, que eu seja aprovada por Ele. Cara, e é muito legal ver tu falando sobre isso, porque, assim, a tua família, enfim, né? Vocês são firmadas na palavra de Deus há muitos anos? Há muito tempo? Ou sempre foi? Não, eu converti com 15 anos. Meu marido nasceu no Evangelho. Sério? Felipe? Caraca, meu irmão, que legal, cara. Felipe nasceu berço cristão e tal, eu não. Eu tive minha experiência. E o Rodrigão ficou 40 anos vagando no mundo. Eu fiquei. Então, você ainda vai ter muita... Sim, cara, eu ainda sou um bebezinho ainda no Evangelho. Porque, na verdade, os prazeres do mundo me chamavam muita atenção, entendeu? Sim. Aquilo ali, e é aquilo que eu falo de acesso. Eu só tive acesso àquilo ali. Uhum. Quando você já vem de uma família que é voltada pra Deus, é cristã. Diferente. Cara, é uma base. Hoje você pode oferecer isso pra Lulu. Sim. É tipo quando a gente falar que é hipocrisia da nossa parte, dizer que uma criança que ela cresce num berço já de prosperidade, ela tende muito mais chance de ser próspero. Com certeza. E não é pelo dinheiro, eu vou te falar, é pela mentalidade daquela família ali. Tudo diferente, né? Sim, porque o pai ou a mãe já acessaram algo, já sabe fazer aquele negócio, já sabe desenvolver e tal. Então tem muito mais chance daquele jovem, quando se tornar adulto, ele errar muito menos e ter muito mais acesso de dar certo do que quem tá vivendo da escassez. Sim. Mas aí voltando para aquilo, o lugar de escassez, por mais que você esteja lá, você pode sair. Tem chance de você tem muita chance de você sair. Uhum. E é só você se movimentar. Eu costumo dizer que o mundo ele na verdade ele conspira a favor de quem tá em movimento. Uhum. As oportunidades, elas sempre abraçam quem tá em movimento. É aquilo que você citou, né? Tem que estar disponível. Você tem que estar realmente fazendo, tu tem que agir, tu tem que acreditar na palavra, mas você tem que fazer a tua parte. Sim. Então é sobre isso. Verdade. Tati, cara, que história fantástica, muito bacana.
eu queria que... Tá chegando ao final do Avança Podcast, passa bem rápido. Com certeza, final de semana, quando você tá em casa, assim, sem tá fazendo parte nenhum, às vezes tá lá com o Felipe e você fala, cara, pô, bateu uma vontade de comer um salgadinho, enfim. Se bater essa vontade, eu realmente vou te recomendar Arthos. Já ouviu falar na Arthos? Já. Eu fotografei o parto do Gutierrez, Opa, que bacana, hein, cara? que trabalha lá, né? Então, show de bola. E Demetrios, eles eram lá de onde eu congregava. É isso aí, mandar inclusive aí um beijão aí pro Demetrios. Tá passando um momento de provação, Sim. mas no sentido de ser um testemunho vivo do Senhor, do poder do agir de Deus. Eu creio nisso. Eu tenho certeza, cara, o Demetrios ele é um parceiro daqui do Avança Podcast desde lá do início. Eu posso garantir hoje pra você, assim, que foi um dos melhores seres humanos que eu conheci na minha vida. E eu sempre falei isso aqui no Avança Podcast. É um cara que eu tenho prazer de estar perto, assim, um cara com aquela energia vivo. E, vamos lá, por algum propósito de Deus, creio eu, que por mais que a gente veja o momento de adversidade, né, de tristeza, porque aconteceu isso com ele já tá se recuperando. Ontem, inclusive, ele já tava lá no Dom cortando o cabelo, aí o Dom fez um vídeo bacana, ele já deu deu aquele sorriso, falou, tá se recuperando. Eu tô sempre com a mãe dele falando no telefone, porque eu atendo eles também na Arthos, eu vendo pra eles. Então, pensou em salgadinho, liga pra Arthos, que eles entregam lá, é rapidinho, se conecta no Instagram. Porque isso aí. E o dia que não quiser, hoje eu não vou fazer, hoje eu não quero salgadinho não, vou fazer um churrasco. Felipe gosta de churrasco? Gosta muito. Então ele é adepto do Rodrigão também, que eu também me amarro no churrasco. Aí você vai, Açougue Macedo, já ouviu falar? Que legal. Não, esse não. Então, Açougue Macedo, hoje tem, aqui em São Pedro do Aldeia, tem no Porto, que a loja até foi repaginada, tá super bonito, atendimento fantástico, preço baixo, qualidade. O Açougue Macedo hoje é um dos melhores, se não o melhor cliente hoje na base do Rodrigo aqui da representação comercial. Que legal. E eu tenho prazer, cara, um casal abençoador, que eu tive prazer de conhecer também, enfim, também tá comigo no projeto desde lá de cedo. Qual o nome deles? Edilane e Thiago. Então, eles moram entre São Pedro e Cabo Frio. Legal. Tá sempre na loja, tem uma história de sucesso também de superação, diversidade. Começaram lá de trás e hoje estão crescendo. São 6 lojas hoje, o Açougue Macedo. Que legal, que benção. Teve a loja que inaugurou há pouco tempo, mas já tem um ano, que é Rio Bonito, que é uma loja de aproximadamente 800 metros quadrados, uma loja gigante. Nossa, que legal. Então, pensou em churrasco, no Porto. Poxa. Avançador, pensou em churrasco, não deixe de ir no Açougue Macedo, porque realmente, atendimento bacana, ambiente agradável e o melhor, preço baixo. Realmente eles são referência em preço baixo. São melhor que isso aí. Então, Tati, eu queria te agradecer, cara. Muito bacana a tua história, muito bacana o teu propósito, tá? Continua, persevera nisso aí, porque realmente eu tenho certeza que pela nossa conversa é o agir de Deus na tua vida, é o teu propósito, é o que te move, é o que faz você feliz hoje. Então continua, eu queria que você deixasse uma última mensagem para os avançadores nesse episódio, que foi fantástico, cara. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, enfim, por tudo que você realmente transbordou aqui pra gente. E eu queria que você deixasse as suas redes sociais pra galera se conectar a você, falasse aí, né? Terminasse isso com alguma mensagem e vambora. Bom, foi um prazer estar aqui com você, foi muito, muito tranquilo. Isso aí. Foi uma conversa maravilhosa. E sobre os avançadores, né? Eu acredito que todo mundo está sempre em busca desse propósito. Porque realmente quando a gente acha algo que arde o nosso coração, a gente tem prazer em fazer. Então não deixe de buscar o seu propósito. Ele tem trazido vários conteúdos legais, né? E de acompanhar aqui os conteúdos. E nas minhas redes sociais, eu tenho o @Antonute Fotografia, que é o meu Instagram de fotografia, e se você é fotógrafo também, tá acompanhando aqui, tem o @Antonute para fotógrafos, que tem conteúdo voltado pra galera que quer trabalhar com isso também. Isso aí. E você que tá grávida, não deixa também é essencial, essa parte mais importante. Isso aí. Você que tá grávida, que quer ganhar neném por aqui na região, Rio, Niterói, Macaé, pode contar comigo para contar. Para esse momento mágico. Para contar essa história, fazer os registros mais especiais da sua vida. Isso aí. E, Tati, eu quero terminar. Aqui, na verdade, é o seguinte. O convidado que vem no Avança Podcast, ele não deixa de ganhar um mimozinho. Meu Deus! Aqui, eu quero te presentear. Olha só, pode abrir se você quiser aí. Vou abrir. Isso aí. Eu adoro. Aqui a gente tem que fazer valer jus a história do avançador, do convidado avançador que tá aqui.
Ai, que Isso aí, legal. a canequinha do Avança E eu adoro. Podcast. Café é o Sério? que move nós, Cara, né? então somos dois. Caraca, meu irmão, eu tô... Agora, de vez em quando, tem até que... Porque eu já sou acelerado. E o café, ele acelera mais a gente, mas é muito bom, né? Um cafezinho bacana. Se não tiver café no dia, gente, eu nem sei. Acaba com o meu dia, minha manhã. Cara, Começar o dia com café. isso aí. Obrigada, adorei. Tá, show de bola. Adorei. Avançadores, essa foi a edição de número 56 do Avança Podcast. Tati, muito obrigado. Cara, uma mensagem que eu tenho pra você. Avança, que o mais ele vai continuar fazendo na tua vida. Amém. Continua fazendo a tua parte, que ele já tá lá colocando o chão, colocando tudo, e já tá no lugar que você quer chegar, porque realmente você é uma profetisa da palavra de Deus. Amém. E você avança realmente no propósito de Deus. Isso aí, continua assim, cara. Avançador, semana que vem tem mais. Pega esse podcast aqui que foi fantástico, sobrenatural. Teve muitos insights, muita história bacana. Compartilhe com o máximo de pessoas. Segue a Tati lá. Tem muito conteúdo fora, além da fotografia, também tem conteúdo bacana. Então vamos avançar, porque aqui o nosso amanhã depende do que a gente faz hoje. Então vamos avançar, vambora. Boa noite a todos. Vem com a gente, vambora. Boa noite, tchau. Isso aí, esse é